E então, neste momento, nós vamos exercitar os dois aspectos de Deus. O aspecto ânimos e o aspecto ânima. Traduzindo, ânimos, o aspecto racional, lógico, matemático e prático de Deus, e ao mesmo tempo o ânima, o aspecto imaginativo, artístico, amoroso, acolhedor de Deus. Porque o todo é a junção desses dois aspectos, ânimos e ânima. E ele foi experienciar esses dois aspectos de forma distinta. E então eu peço nesse momento que se entregue a essa experiência de usar o seu lado intuitivo, imaginativo, acolhendo as imagens e as palavras que aqui serão ditas e ao mesmo tempo exercitando o seu lado racional, o lado lógico e prático. E esse é um exercício muito interessante para o equilíbrio não somente do nosso cérebro, mas para o equilíbrio de nosso ser, para que possamos sim experienciar o todo. E neste ponto, eu compartilho a forma como eu vou compreendendo esses dois aspectos. Primeiramente, eu recebo algo intuitivo. É uma informação intuitiva que chega, uma coisa assim, às vezes, muito abstrata, é uma sensação, ou uma imagem, ou alguma informação que não sei bem a origem. E então eu acolho a informação, podendo ser também através de sonhos, enfim, várias maneiras dessa intuição chegar até mim. E eu acolho. Por vezes até anoto. Tenho um diário para isso. E então tem um outro movimento que acontece. É o impulso, é a força, a curiosidade de compreender o que aquilo quer dizer. E então vem a ação para buscar informações, para compreender a intuição. E é assim que começa o movimento. O movimento de acolher e o movimento de compreender racionalmente o que aquilo quer dizer. Este é o movimento de Deus. Deus não é só receber, é também buscar, é dar e receber, os dois movimentos intrínsecos. Eu trouxe esse exemplo aqui de como as coisas acontecem comigo, que é para entender tudo o que eu vou dizer aqui após isso. Então, a gente recebe a intuição e busca compreender o que aquilo quer dizer. Mediante essa introdução que foi feita, agora eu vou entrar no tema do vídeo. Ânimos, ânima, yin e yang. Vamos compreender mais a fundo como isso funciona, mediante a minha experiência, deixando claro isso. Então, a partir de agora, vamos experienciar o nosso lado imaginativo e lógico ao mesmo tempo. O todo. O todo é tudo que existe. Está em todos os lugares, onipresente, onipotente, enfim, é tudo. E o todo resolveu emanar, criar. O todo cria o tempo todo. E ele emanou dois aspectos de si mesmo. Ânimos, ânima. É o arquétipo espiritual ânimos e o arquétipo espiritual ânima. E nesta primeira emanação, nenhum deles era maior que o outro. Eram aspectos, embora distintos, mas com a mesma importância.
com o mesmo grau de importância, apenas diferentes, mas que faziam parte do todo, e nenhum é maior que o outro. E aqui eu vou trazer uma coisa muito profunda que serviu de base para a compreensão de tudo o que vem agora daqui para frente. Então, vamos imaginar agora, através de números, o todo como zero. Ânimos e ânima foram emanados no mesmo momento, com o mesmo grau de importância. Então, teve a primeira emanação, o 1. 1, 1. E não 1, 2. Porque se na primeira emanação fosse 1, 2, o 1 vem antes do 2. Então, seria hierarquicamente, seria um nível acima do 2. E é este conceito que, embora abstrato, causou muitas dificuldades aqui na experiência na matéria. Eu já deixo claro aqui que isso é como se essa matemática já foi acertada. Foi acertada espiritualmente e vai se manifestar na matéria brevemente, esse acerto. Mas é só para compreender através da lógica e da matemática como isso acontece. Porque todo o universo é matematicamente perfeito. Por isso que chamam Deus de arquiteto do universo, porque tem toda uma matemática por trás de tudo. E vamos por partes. Então, ele emanou 1, ânimos, ânima. E então agora eu junto aqui uma intuição que eu tive nessa minha busca de compreender esses aspectos. As peças do quebra-cabeça vão se encaixando, porque nós não temos respostas prontas e perfeitas a todo momento. São dados emanações para que a gente faça os 2 exercícios, acolher e buscar, acolher e buscar. E nesse exercício, nós vamos desenvolvendo o que viemos ser, que é seres humanos. Os seres humanos vieram desenvolver o lado racional, não só o intuitivo, mas o racional principalmente, porque quando chega na fase do ser humano, o ser humano precisa compreender a vida. Ele deixa de ser instintivo, animalizado, que apenas recebe as emanações de Deus sem compreender o que está acontecendo. O reino hominal, ele veio para compreender. Porque após o reino hominal, é algo acima, co-criadores de universos. Para você co-criar algo, você precisa compreender como funciona. E é esse exercício que a gente recebe aqui desse treinamento. A gente recebe pedaços de informação e vamos em busca de compreender. E é esse exercício que faz a gente se desenvolver. É onde há a compreensão. E, portanto, eu volto a dizer, não é só ficar na fase da contemplação e da intuição, no modo passivo. A gente tem que ter o modo ativo de buscar compreender. É esse que é o exercício ânimos e ânima. E então, passando agora para um próximo passo. Quando se compreende que o todo é o zero, e se o ânimos for 1 e ânima 2, já causa um desequilíbrio, que foi o que aconteceu aqui com o nosso planeta. Ânimos foi colocado de várias formas, como sendo anterior ao 2. E, na verdade, a emanação é 1. A primeira emanação é 1. E aí que vem todo o conceito a respeito do número 11, da androgenia e tudo mais. E o 11 seria o 1 mais 1, que é o 2. Mas o 2 só surge da junção do 1 mais 1, que chega o ponto onde chegou no ápice da minha curiosidade. Eu passei meses e meses tentando compreender. Por quê? Veio uma informação através de sonho falando da anomalia primária. Anomalia primária.
e eu não conseguia informação nenhuma sobre isso. Muito pouca informação na internet. E eu teria que buscar sobre anomalia primária. Então foi um exercício muito longo, mas que eu vou trazer aqui bastante resumido, porque não tem nem como eu esmiuçar muito, ia dar muitos vídeos, mas já vai dar para vocês compreenderem. E agora eu também gostaria de ressaltar aqui uma coisa interessante, que é o exercício que muitos filósofos fazem, né? Porque eles recebem intuições sobre algum assunto e eles buscam racionalmente encontrar algo que explique o intuitivo. A gente pode ver como Platão, a alegoria da caverna de Platão, foi um momento intuitivo que ele recebeu uma visão muito interessante, só que ele não sabia colocar com palavras de forma racional para que as pessoas entendessem o que ele queria dizer. Então, essa forma abstrata, que às vezes até bastante complexa, que a gente recebe, nem sempre é fácil de explicar, para que outros entendam. O que é contado para nós, por exemplo, a respeito da iluminação, que é uma metade apenas da moeda, e eu vou explicar por quê. Nós temos relatos de pessoas que tiveram uma iluminação, certo? Todos nós podemos passar por esse momento, e muitos de nós já passamos, eu já passei também, por um momento de vislumbrar essa conexão com o todo. A gente tem essa sensação maravilhosa, esse êxtase, que chamam também de samadhi ou samadhi, aquele êxtase. Aí a pessoa tem aquilo, vislumbra tudo e continua a vida. Continua a vida. Teve aquele momento é marcante, você nunca mais esquece, só que você não compreende racionalmente. É aí que entra a razão da gente compreender por que tudo está interligado. Como que isso acontece? Esta compreensão é que fará os seres humanos caminharem para o próximo passo. O passo de criar conscientemente um universo, um planeta, um ser. Porque se fica só no lado imaginativo, só no lado contemplativo, você vai ter sensações maravilhosas, você vai ter conexões maravilhosas, a sensação de conectividade com tudo, mas você não vai saber como isso acontece. Por isso que o todo, ele é matemático e imaginativo. Tem toda uma matemática por trás da criação. E é este ponto que eu preciso chegar aqui agora. Porque durante eras e eras, muitos acreditavam só no lado da contemplação, de você vivenciar aquela iluminação, que eu volto a dizer que é uma meia iluminação, porque é interessante como a sensação é a mesma. Quando racionalmente se compreende um conceito, você tem o mesmo êxtase. É a mesma sensação de um Buda que se iluminou, vislumbrando a conectividade com tudo. Quando você sente essa conexão com tudo, é a mesma sensação de quando você entende racionalmente um conceito. É um êxtase também. E é este êxtase que a gente também tem que buscar. Os dois lados de Deus, os dois lados do todo. Que é somente unindo esses dois lados que a gente vai para o terceiro movimento, que é ser co-criadores. Mas, vamos lá. Voltando para as imagens, então tem aqui o todo, ânimos 1, ânima 1. Os dois em mesmo grau de importância, digamos assim. Então, está ali o 11, 1, 1. É aí que vem a figura do tal. É onde tem as duas figuras ali entrelaçadas
num ser só. Um dá o 2. E ali a gente pode ver a figura de um andrógeno. É ânimos e ânima unidos. A anomalia primária é a demonstração que todos acreditavam que o 1 vinha e depois vinha o 2. Isso parece ser algo bobo, né? Mas não é. Isso no inconsciente coletivo, inconscientemente, todos viam a figura masculina como principal, como anterior, hierarquicamente, ao 2, quando na verdade não era. E isso no nível espiritual está tranquilo. O erro estava aqui na matéria, porque a matéria que estava enxergando a hierarquia de forma errada. O erro estava aqui na manifestação da matéria, até isso ser compreendido. Por isso que está tendo muita ênfase agora de equiparar o feminino com o masculino, porque houve a compreensão aqui na matéria que os dois são iguais. 1, 1. É 0, 1, 1. E esse 1, 1 é o 2. E então, para alcançar a compreensão de como se dava essa anomalia primária, porque a informação da anomalia veio. Eu não podia rejeitar essa informação, porque veio do nada, veio através de um sonho e uma informação muito clara. Como eu ia ignorar uma coisa dessa? E isso ficou martelando na minha cabeça para eu encontrar resposta. Então eu busquei de vários meios. Inclusive foi aí que eu cheguei na Cabala. E fui buscando de várias formas, conseguindo alcançar uma compreensão. Mas então, eu humildemente fiz do meu jeito uma meditação, onde eu busquei a informação intuitiva para me ajudar. Eu busquei assim, eu quero compreender a fundo sobre isso. Veio uma imagem que agora eu posso dizer que é a sequência Fibonacci. Veio aquela imagem, como se fosse a resposta. Olha, aí é que deu um nó na minha cabeça na hora. Falei, o que a sequência Fibonacci tem a ver com a pergunta que eu fiz? Eu estou querendo entender o conceito de ânimos e ânima, da androgenia, porque quando eu fui fazer a minha meditação, eu coloquei um objetivo na meditação. Eu queria entender o conceito da androgenia e o conceito de tudo o que eu vim sentindo já há uns 7 ou 8 anos. Queria entender tudo isso. E aí me veio a imagem da sequência Fibonacci. Falei, meu Deus, mais um enigma. Eu não entendi nada na hora. Mas eu falei, veio essa imagem, pois eu vou entender. E aí fui para o computador buscar o que essa imagem queria me dizer. Olha, é o que eu vou mostrar para você agora. Olhe bem para essa imagem da sequência Fibonacci. E depois que eu fui buscando mais a fundo sobre essa sequência Fibonacci, eu vi que é o padrão de tudo que é construído aqui na nossa natureza, em tudo tem esse padrão. É um padrão matemático, dizem até que é o código secreto de Deus, de tão perfeito que é. E é muito interessante porque não tenho nem como duvidar da informação. Porque eu fiz uma meditação com um objetivo e a resposta que veio foi a mais inesperada possível. Eu pensei que viria um mentor falar comigo. Eu pensei que viria uma informação mastigada. Eu pensei que viria, sei lá, uma imagem de alguma resposta pronta, uma informação já completamente pronta para eu entender, né? Ó, é isso, isso e isso. Mas não é bem assim que o todo funciona. Ele vai te dando a vara para pescar. Ele não traz o peixe frito. Ele te dá a vara. Ó, vai pescar aqui. Ele pode até dar a direção. Vai naquele rio, vai naquele outro. Mas ele não traz o peixe. E então me deu essa sequência Fibonacci. E quando eu fui buscar, eu entendi. E até chorei muito, porque eu sempre me emociono quando tem esses momentos eureka, racional.
É como se a gente tivesse uma iluminação do modo contemplativo. A sensação é a mesma. Você se vê totalmente envolvido no todo, quando tem essas iluminações racionais também. E então, olhando para essa imagem, verifique ali logo no início como começa a sequência. Começa no zero, que é o ponto neutro, o zero, e aí vem 1, depois vem o 2, o 3, o 5, o 8 e aí vai. E toda uma compreensão se abriu ali a partir desse momento, para você ver, através de um conceito matemático, através de uma geometria, todo um conceito do universo é compreendido. E observando essa imagem, percebe-se que o 1 e o 1 são iguais, do mesmo tamanho, iguaizinhos. E aí vem o 2 embaixo. No 2 contém o 1, 1. E como é feita essa sequência Fibonacci? Começa assim. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. Então, sempre você soma com o fator anterior. E aí, vamos perceber aqui o seguinte, o 3, que é onde eu quero chegar, o 3 ele é feito da soma do quê? Do 2 com o 1. 2 mais 1 não é 3? Só que nós temos 2 número 1 ali. O 1 que simboliza ânimos e o 1 que simboliza ânima. Então, isso entende o quê? Que para eu formar o 3, o 2, ele escolhe qual 1 ele quer. Ou ele pega o 1 ânimos, ou ele pega o 1 ânima, para somar a ele para formar o 3. É um conceito abstrato, mas está mostrando aqui através da matemática. E então, eu montei um esquema aqui da compreensão que eu alcancei neste dia. Neste esquema, então, podemos ver o todo que emanou as duas primeiras emanações, que foi ânimos, ânima, 1, 1. Juntando-se ânimos e ânima, nós temos o andrógeno, que é o arquétipo do andrógeno, onde ele é o 11 e, ao mesmo tempo, é o 2. É o 2 dividido em 1, 1. E a partir dessa androginia, que eu coloquei ali como alma, é a nível de alma. Então, espírito é ânimos e ânima. A alma está a nível do ânimos e ânima primordial, porque nós temos ânimos e ânima espiritual e o ânimos e ânima primordial como andrógenos, unidos. E aí vem a terceira camada, que é onde entra o yin e o yang, que seria agora o número 3. Nós já temos o 1, 1, o 2, que é formado do 1, 1, e agora seria o 3, na sequência Fibonacci. Então, olhando na sequência Fibonacci, a gente vê que para formar o 3 é o 2 mais 1. Não é 2 mais 1 mais 1, é 2 mais 1. Então, esse 2, ou ele vai pegar o 1 ânimos ou o 1 ânima. É aí que formam aspectos yin e yang. Então, nós temos a centelha divina, que é a nossa alma andrógena, que está os dois ali intrínseco. O aspecto andrógeno está dentro de cada um de nós, mas nós temos um elemento a mais, que é ou o yang ou o yin mais forte dentro de cada um de nós. É aí que forma o terceiro, que é o filho. Então, essa trindade que é falada tanto em todas as religiões, Pai, Filho, Espírito Santo, Shiva, Shakti, Brahma, todas essas emanações, e depois eu vou chegar no átomo, que também tem tudo a ver, é esse aspecto tríade. Então, para chegar no yang, que é uma camada abaixo, ânimos e ânimas que eram unidos ali como andrógeno,
eles se manifestaram através de uma energia yang ou yin. É aí que tem a separação do masculino e feminino, como energia. Porque você pode ter até um corpo físico, que é uma capa. Por exemplo, a minha capa aqui, que está agora feminina, mas a minha energia dentro de mim pode ser yang. Eu tenho lá meu aspecto primordial andrógeno, que é a minha centelha, mas eu posso ter o yang mais forte, mesmo num corpo feminino. Então, aqui eu não estou falando de corpo, eu estou falando de um aspecto mais profundo. Eu estou falando da energia que está vibrando naquele corpo, que está animando aquele corpo. É a energia que anima o corpo. Então, eu posso ser um corpo feminino realmente com uma animação yin. E eu posso estar num corpo masculino com realmente uma energia yang. Entende? Então, aqui não se trata de corpo, se trata de energia. E essa separação do masculino e feminino é muito interessante. O todo não quis experienciar a ele mesmo, e aí emanou ânimos e ânima para que ele pudesse sentir a ele mesmo. Para ele sentir, ele teve que emanar algo fora dele, não é? O andrógeno, ele já era completo dentro de si mesmo. Para que pudesse experienciar o amor fora de si, porque o todo é por amor. E eu não falo aqui de amor romântico só, mas também não se exclui. É o amor incondicional. Para experienciar o amor incondicional, foi preciso o andrógeno se dividir em 2 corpos, porque o andrógeno, ele continua unido a nível de alma. No fundo da sua alma, você é andrógeno, você está ligado com o outro corpo que foi dividido. É aí que vem o conceito das almas gêmeas, que tanto Platão falava. A androgenia, ela existe a nível de alma e foi separado em 2 corpos físicos para experienciar na matéria o amor dividido em 2 corpos. Essa completude. Mas prestando atenção no seguinte, a nível de alma, nós podemos alcançar a completude desse equilíbrio ânimos e ânima dentro de nós. Mas a nível de yin e yang, por isso que tem a aproximação dos 2 aspectos, yin e yang, como corpos. Então, trazendo aqui um homem e uma mulher, que ambos estejam vivenciando o yin e yang respectivamente. Essa atração a nível de alma acontece a nível físico também. Porque a alma que anima esses 2 corpos é a mesma. O interessante é que o todo é tão maravilhosamente inteligente, fantástico e criativo, que ele proporcionou várias maneiras da gente encontrar a resposta para esse conceito de ânimos e ânima, yin e yang, a androgenia. O recado está distribuído de várias formas. Esses são os conhecimentos herméticos, que são como aquele pote de ouro no fim do arco-íris, que só alcança esse pote de ouro no fim do arco-íris quem caminha em busca de encontrar esse pote de ouro. É um caminho longo, é um caminho de buscas, de entregas. Não é fácil, mas vale a pena.